Hoje o William vai terminar a segunda metade do capítulo 4, né? Que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, boa hora para você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Passaram bem a semana? Opa, sim. Aliás, a semana do amor, não é isso? É sexta-feira agora que eu disse, olha aí, olha aí. Olha. Acabando o estoque de Santo Antônio. Você tem um papo assim? Fora Santo Antônio. Coitado. Então, eu mesmo, como sou solteiro, não vou perder a oportunidade de colocar meu telefone aí. Vai que, né? Nunca se sabe. Então, mas só um toque antes, né, pessoal? Tem muita gente nova. Quem ouviu aquelas respirações ali é o seguinte, que lá o tratamento de toque quântico que funciona da seguinte forma. É um tratamento voltado para a dor, entendeu? Para a dor. A pessoa, quando tiver dor aqui no momento, ela pode fazer esse tratamento. E o médium, ele faz esse tratamento e ele usa a respiração para poder aliviar a dor. Ele é um tratamento momentâneo e traz frutos ali para tirar a dor na hora. Então, quem eventualmente precisar qualquer dia, é só falar com o Antônio ali que eu comecei e já vai para lá. Tudo bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aí vamos fechar o capítulo 4 hoje, né? Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre prece. Todo mundo reza aqui, pessoal? Todo mundo tem o hábito, né, de rezar. Mas é aquele negócio, né? Tem a prece decorada e a prece de coração. Eu estava circulando um vídeo aí na internet, eu trouxe, que eu acho que ele explica bem isso. Depois a gente faz um comentário a respeito. Então eu vou passar o videozinho para nós, tá? Deixa eu ver se o som está aqui para não atrapalhar muito lá. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito? Eu não te vendo? Você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora, só para saber uma coisa. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, turminha. Isso aqui é minha turminha? Mas eu faço prece todas as noites, não era botar uma sintonia menorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava em Brasília, que você está sentindo por causa daquele feijão temperado demais. E a outra de luz que vem se amanhã. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeito de prece que vocês fazem, não. Essas palavras rebuscadas, que sou em vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, seja Não, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece desse jeito, voz, palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar para Deus. Qual é, Deus? Beleza? Ei, tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, sim. Se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele assim, as coisas que você fez durante o dia. Tipo, suas palavras mesmo. Sim, eu sei, eu te amo. Tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu. Disse o fundo do olho. Parece que ele já está quase nos deixando. Mas pediram até para a gente ir se preparando, entendeu? Até passar o tempo com ele, levar ele no Maracanã. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, entender o tempo dele. E de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar.
que eu fiz foi... Uma bela prece. Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Não, na verdade, desse grupo aí, vai ser o mais atrasadinho. Então, né, pessoal? Será que faz mal rezar um Pai Nosso decorado, uma Ave Maria decorado? Faz, né? Mal não faz nenhum. Mas certamente não vai ter a mesma eficácia que a gente falar diretamente de coração com Deus, né? E, assim, eu sou espírita há, sei lá, 20 anos. Mas eu tenho uma formação católica, então ainda hoje, muitas vezes, eu me pego fazendo uma prece decorada. É uma coisa de hábito, né? A gente está tão arraigado naquilo. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente consegue ter essa ligação mais direta com o Criador e poder ser mais objetivo e ter uma influência muito melhor na prece. Mas vamos lá. Continuando então aquele nosso assunto. Transmigração progressiva. Transmigração é o termo indiano que se usa para reencarnação. Então, nada mais é do que a reencarnação progressiva que a gente estava falando e vai continuar falando hoje, né? Então, vamos ver aqui algumas questões do Livro dos Espíritos a respeito. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, no princípio, quando o homem é formado, né, o espírito é formado, ele é movido mais pelo instinto. Aos poucos, conforme a gente vai reencarnando milhares de vezes, né, a gente vai se desenvolvendo e vai mudando esse aspecto. Mas assim, no princípio, ele é movido mais pelo espírito mesmo. Por isso que se diz que no princípio do desenvolvimento do espírito é como se fosse a infância para nós na Terra. Existe um processo longo aí de desenvolvimento. Aí o Livro dos Espíritos traz alguns outros questionamentos. Por exemplo, os selvagens da Terra, existentes ainda hoje, são almas no estado de infância? Tem que pegar uma tribo da África, né? Aquelas tribos que nunca nem viram homem branco, que vivem só naquele mundinho deles lá. Será que eles são almas no estado de infância ainda? Alguém arrisca? Então, na verdade não, pessoal. Eles não são, não estão no estado de infância, eles estão no estado relativo. Porque são almas já desenvolvidas, eles já nutrem as paixões, né? Então, a paixão é uma característica mesmo nessas tribos, nessas comunidades bem afastadas, onde não existe a influência da modernidade e tudo mais. Aí fica o questionamento. Paixão é sinal de desenvolvimento? Então, paixão, para quem conhece a origem da palavra, é sinal de sofrimento, né? Paixão é sinônimo de sofrimento, por isso que é paixão de Cristo. Então, a paixão, ela não é um sinal de, assim, ela é um sinal de desenvolvimento, mas ela não é um sinal de perfeição. Então, a partir do momento que o homem já tem a paixão entre o seu hábito, né, entre o seu dia a dia, significa que ele está se desenvolvendo, mas não significa que ele já está no estado de perfeição, que está muito longe disso nós todos, né? Continuando, porque hoje são muitas perguntinhas aqui. Pode o homem, em uma nova existência, estar em condição inferior à atual? Não. Então, é assim. Espiritualmente não, socialmente sim. Né? Como a gente tem estudado, o homem não regride, o espírito não regride. Né? A gente pode estacionar no máximo, mas a gente regredir não regride nunca. Porém, quem é rico pode nascer pobre e quem é pobre pode nascer rico. E geralmente nasce se for por uma aprovação. Se a pessoa nasceu pobre, né, e não aprendeu nada com aquilo, ela certamente vai ter de repente a possibilidade de vir numa condição social melhor. E vice-versa, quem nasceu rico e não aproveitou a riqueza para ajudar e para praticar o bem e a caridade, ela certamente vai acabar passando
pelas privações da pobreza, né? Há quem diga que você vir com muito dinheiro é uma prova muito maior do que você vir sem dinheiro nenhum, porque você tem que quando a gente tem muito dinheiro, as pessoas geralmente têm o poder junto, né? Aí cai no orgulho, né? Cai na vaidade, isso tudo é uma prova muito grande para o homem. Então, há quem diga que você vir com muito dinheiro é uma questão muito mais complicada do que você vir sem dinheiro nenhum. A alma de um homem perverso pode se tornar a alma de um homem de bem? Então, legal, né? Pode sim. O homem que habitou, a alma que é o espírito que habitou um homem que foi perverso numa outra encarnação, ele pode sim, nessa encarnação, ser um homem de bem, encarnar um homem de bem, se ele se arrependeu. Então isso acaba sendo uma recompensa. E o contrário também. Aí é uma prova, né? Então, se mesmo assim, porque assim, por que uma pessoa que foi uma pessoa ruim aqui na encarnação, ela pode ter esse prêmio de vir novamente para cá com uma condição de um homem de bem, né? Pelo trabalho que ela fez na espiritualidade após desencarnar. Porque aí ela tem todo aquele trabalho lá que ela vai se desenvolver, estudar, trabalhar na espiritualidade, e aí acaba sendo uma recompensa para ela poder renascer aqui na Terra como um homem de bem. Mas como você disse, pode acontecer o contrário, sim, né? Tudo são provas que a gente é submetido para melhorar, né? Sempre para o nosso melhor. Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta capciosa, hein, pessoal? É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Espírito que influi sobre o corpo. E aí o livro dos Espíritos, eles dão sempre umas respostas meio contundentes para teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que acontece, é isso tudo. O espírito o corpo é uma ferramenta só, né, pessoal? Então, cabe a nós cuidar direitinho dessa ferramenta, né? Cuidar da saúde, bonitinho, para a gente poder ter a oportunidade de trabalhar no bem, fazer com que essa ferramenta sirva para as coisas boas, para o nosso próprio desenvolvimento, né? Ainda sobre a reencarnação, o capítulo hoje fala sobre diversos aspectos. Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre a sorte das crianças após a morte. É uma coisa que às vezes a gente se pega perguntando, né? Então tem uma leitura aqui de uma pergunta e a gente já comenta a respeito na sequência. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Algumas vezes, ou muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. A gente sabe que a vida na espiritualidade ela é quase infinita, né? Ela é enorme, gigantesca, e a gente passa por milhares de encarnações. Então, uma criança que morreu cedo, ela pode sim, já tem um espírito muito elevado, né? Não é muito comum uma criança ela nascer e ela ser a gente percebe isso claramente, que ela é um espírito muito mais desenvolvido que os pais. Isso não é raro de ver, né? Então, é um procedimento que vai depender do que ela fez na outra vida. Se ela conseguiu progredir na outra vida, né, ou na espiritualidade após a vida, naturalmente ela vai ter um espírito mais adiantado. Mas não é porque ela morreu jovem, porque ela morreu criança, que ela vai ter um espírito adiantado. Isso não corresponde, né? Tudo depende do merecimento dela e da evolução dela. E ainda no mesmo assunto, olha aqui a colocação. O espírito de uma criança que morreu cedo, não tendo podido fazer o mal, pertence às classes superiores? Quer dizer, é mais ou menos o mesmo tipo de pergunta, né? Embora seja um pouquinho diferente. A criança a gente vê, né? Tantos casos aí, que às vezes uma criança morre bebê, né? Sei lá, viveu 1 mês, 2, 3, ela não teve nenhuma possibilidade de praticar o mal, né? Isso isenta ela de ser um espírito inferior, ou ela já coloca ela como uma classe superior de espírito? Não, né?
Exatamente. Olha lá o que eles nos dizem. Se não fez o mal, também não fez o bem, não teve a oportunidade de praticar o bem. Né? Deus não é isenta nas provas que deve experimentar. Então é assim, o que são essas provas? São as consequências dos seus atos. Se ela teve a possibilidade de na existência anterior, ela ter praticado bastante bem, e mesmo nessa existência, né, ela, na espiritualidade, ela ter trabalhado para o desenvolvimento dela e de outros espíritos, certamente ela vai ter um desenvolvimento melhor. Então sempre é uma questão de consequência. Não existe rótulo no espiritismo, não existe o certo e o errado. Não é porque uma pessoa morre jovem ou porque morre muito velha que ela tem uma classe maior ou melhor de espíritos. Né? Então funciona da seguinte forma. Um caso que é muito comum nesse sentido, pessoal, que a gente pode pensar é o seguinte: por que uma criança morre tão jovem às vezes? Né? Assim, como eu disse, não existe uma regra geral, né? Mas assim, na maioria dos casos, o que é? Uma criança que o espírito está complementando uma parte da existência que ela teve anterior e não completou, né? E aí pode ter 1 milhão de possibilidades por que isso aconteceu, né? Seja até porque como no caso do André Luiz, né, que foi um suicídio inconsciente que abreviou muito a vida dele por causa dos hábitos e tudo mais. Então pode ser um caso assim, que a criança nasce para cumprir aquele pedacinho de existência que faltava e ela mesma acabou abreviando, né? Ou então, na grande maioria das vezes, na esmagadora da maioria das vezes, é uma prova dos pais, né? Então, o que acontece? Se uma criança morre, é uma dor muito grande para os pais, né? Então é uma necessidade que eles têm de passar por essa experiência para o seu próprio desenvolvimento também. E como para Deus tudo está certo, o que acontece? Como tudo está engrenado, né? E a gente não tem a capacidade de ter o conhecimento dessas engrenagens, mas certamente uma criança dessa que precisa nascer por um pedacinho de tempo só, certamente ela deve vir com pais que precisam passar por uma prova dessa, né? Seja porque foram maus pais numa existência anterior, seja por um motivo de um aborto ou qualquer coisa do tipo. Então, está tudo certo. Na verdade, essa é a questão, está tudo sempre certo para Deus, né? E aí, complementando essa história das crianças, né, pessoal? O que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? Basicamente, como todos nós, começa uma nova existência. Assim, na literatura espírita, se a gente lê os romances, né, principalmente nos romances, o André Luiz fala muito disso, a gente vê que, na boa parte dos casos, a criança ela recebe um tratamento especial na espiritualidade. Ela é levada para uma clínica na espiritualidade, ela recebe ali um tratamento, um carinho bem adequado, né? Até pelo fato dela não ter conseguido se desenvolver aqui na Terra enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Mas ninguém é abandonado pelo pai, né? Então certamente isso vai sempre acontecer, mas basicamente é isso, ela recomeça uma nova existência como todos nós. Aí, pessoal, então é um tema um pouco tabu, né? Sexo e os espíritos. Alguém já pensou nisso? O espírito faz sexo, pessoal? Acho que não. Acho que é uma necessidade carnal. É uma necessidade mais fisiológica, né? Mas olha aqui o que os espíritos nos falam. Ó. Os espíritos fazem sexo? Não como entendeis, pois o sexo depende da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia baseado na semelhança de sentimento. Né? Então é uma forma diferente de carinho, uma forma diferente de envolvimento. Né? Porém, sempre tem um porém, né? Tem umas considerações aí que é o seguinte: quem é viciado em sexo, encarnado, né? A pessoa que é encarnada e tem essa ideia fixa do sexo e tudo mais, é muito comum que durante o sono ela se desprenda do corpo e procure prostíbulos e esses tipos de ambiente para que ela possa satisfazer ali as suas necessidades. Então isso é muito comum, para encarnado mesmo. O cara sai do corpo e vai procurar o que ele está afim. Não é tudo uma questão de afinidade, tudo uma questão de simpatia?
Então, o homem procura aquilo que ele está buscando, não é isso? E tem uma outra questão. Se uma pessoa desencarna e ela tinha esse tipo de viciação, né, se ela tinha não o sexo mais natural, mas uma coisa mais baseada na perversão, quando a gente morre, a gente muda do que a gente era para o que a gente é hoje. Por exemplo, se eu morri hoje, eu desperto na espiritualidade, eu sou diferente do que eu era na Terra? Não. Não tem um período de nova adaptação, como se fosse um viciado em droga, bebida ou cigarro? Então, mas essa adaptação, o que ela precisa ser? Ela precisa ser merecida, não é? No primeiro momento. Quantas pessoas que a gente lê aí que desencarnam e ficam na erraticidade, ou então ficam em zonas menos favorecidas, até que alguém vai resgatar, até que ela tenha esse merecimento, até que ela se abra para que ela possa receber isso, não é verdade? Então, sim, nunca ninguém é desamparado, só que às vezes tem um período que a pessoa, né, não é amparada, por causa dela mesma, porque ela não está aberta a receber esse amparo. Agora, o Chico não falava, a gente já falou isso aqui, que de cada 4 que desencarna, 3 ficam aqui na Terra, zanzando por aí. Então é isso aí, até a pessoa ter esse toque, esse discernimento, de pedir ajuda e de conseguir receber ajuda, isso tem um período aí. Só que nesse período, se uma pessoa era uma pessoa encarnada, viciada em sexo, e ela desencarna, ela vai esquecer completamente? Não, é a mesma coisa que um fumante, é a mesma coisa que um viciado em drogas, em álcool. Ele vai desencarnar e vai procurar. Então o que acontece? É muito comum também na literatura, pessoas que desencarnaram nesse sentido, e elas vão ficar, sempre que alguém estiver praticando sexo, elas vão tentar ir perto, ficar imantados ali para receber essas energias. É uma questão de necessidade que as pessoas têm, né? Todo vício é igual, só muda a forma, não é isso mesmo? E, ainda no livro Sexo e Destino, da André Luiz, que é um livro muito bom, eles descrevem que na espiritualidade, aí falando da tua pergunta, eles descrevem de um hospital especializado na espiritualidade para tratar, para receber esse tipo de espírito que tem esse tipo de problema. Clínicas de viciados. Exatamente. Não deixa de ser um vício, né? Não deixa de ser um vício como qualquer outro, né? Mas então essa questão de que se o espírito faz sexo ou não, é simplesmente uma questão mais de energia do que de organismo, né? Que é uma coisa tão necessária nossa, né? Legal. Parentesco, pessoal. Agora sim. Então, vamos ver aqui o que diz os Espíritos nos fala. Já que vivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, a gente sabe que quando a gente encarna numa família, não é à toa, não é isso? Todos na nossa família, estão na nossa família, não é por acaso. Só que a nossa família, é esse círculozinho de família desde o princípio. Será que a gente vem encarnando com essas mesmas pessoas? Aí já era demais, não. Quer tirar isso aí? Provavelmente, assim, talvez sim, talvez a gente reencarne com esse povo todo, sempre, assim, com essas pessoas. Só que esse círculo é ampliado para outras pessoas também, não é isso? Então, o que acontece? De repente, um vizinho teu foi um parente teu, não é? De repente, uma pessoa que trabalha com você foi um parente. Isso aumenta muito nessa responsabilidade fraternal com as pessoas, não é? Como a gente vai tratar bem as pessoas ou não, né? De preferência bem sempre. Então, por que a gente, então, de repente conhece alguém e tem aquela empatia imediata, né? Eu nunca te vi, mas eu tenho uma empatia gigante. Isso não acontece? Acontece. E não acontece também ao contrário? Você tem uma antipatia de graça com a pessoa que você nem conhece? Você nem falou com a pessoa e já tem antipatia? Então, são esses círculos aí. Então a gente precisa estar atento, né? Como a gente trata quem gosta da gente. Então, a gente tratar bem
A vizinha que traz bolo pra gente lá todo dia é fácil, porque a gente se dá bem, nossa vizinha não traz. Mas assim, o difícil é você tratar bem o vizinho que coloca entulho na tua porta, né, mano? Então, olha aí, é importante, né, a gente ter essa consciência da nossa atitude com relação ao próximo. Né? Isso é muito importante. Principalmente com os que a gente não se dá bem. Porque de repente foi alguém da nossa família. E a gente nem está sabendo. Porque é impossível a gente reencarnar aí milhares de vezes só com aquele grupinho de poucas pessoas. Esse círculo se amplia. Nós incluímos grandes grupos. Inclusive nós aqui juntos, Sim, fazemos parte de um grande grupo, porque nós conversamos sobre os nossos familiares, sobre as nossas questões. Então são grupos que convivem juntos em situações distintas, de uma encarnação para outra, e um procurando ajudar o outro. É verdade. Eu considero todo mundo aqui família, de coração. Porque assim, não tem aquele ditado que diz que amigo é a família que a gente escolhe? Com certeza. É isso aí. Então essa afinidade não é à toa. Não é à toa que a gente se conhece, que vem aqui toda semana, né? E não deixa de ser uma parte da família também, a família espiritual. A Valéria não vive falando, minha família espiritual? É isso aí. Só que a gente tem que estar atento com quem a gente não se dá bem, pessoal. É esses aí que a gente tem que trabalhar para... Não, então, mas o que é esse trabalhar, né? O que seria isso? O que a gente pode fazer se a gente não consegue nem olhar para a cara de uma pessoa? Né? Você tem lá uma pessoa que você tem uma ojeriza com ela. Né? Como é que a gente pode começar a mudar isso? Porque a gente tem que mudar isso. Os espíritas somos nós, não é isso? A gente não tem que esperar isso dela, tem que esperar isso da gente. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma oração para essa pessoa. Né? Pedir para que ela seja muito feliz, para que ela consiga tudo que ela tem, que ela consiga tudo que ela quer, não é isso? Para que ela encontre as pessoas na vida dela que tornem ela feliz. Porque se aquela pessoa for feliz, ela não vai ter trabalho de tratar a gente mal ou de fazer o mal para a gente. Então, a ideia é essa. Eu já falei isso aqui também, mas o Martin Luther King nos dizia que para você acabar com as trevas, você não pode usar as trevas, você tem que usar a luz. É a mesma coisa, a gente tem que fazer o nosso bem para quem nos quer mal, para que essa pessoa depois retribua o bem para a gente. Se ficar só naquela picuinha, aí não vai rolar. Continuando, pessoal. Genealogia é importante. O que é genealogia? Aquela história, né? Que tem os pais, os avós, os bisavós e tudo mais. Porque isso é uma coisa meio cultuada, não é? Porque meus pais, meus avós, meus bisavós e tudo mais, as pessoas procuram saber. Será que isso é importante? Então, tudo depende da intenção. Porque olha só, na maioria das vezes, as pessoas que procuram isso se baseiam no orgulho. Não é? Porque o que importa para ela é se poder dizer o seguinte: nossa, meu pai foi presidente não sei do que, ou foi, sei lá, era não sei o que lá de bom na cidade que eu frequentava. Então, assim, na maioria das vezes as pessoas buscam a genealogia para isso. É claro que nós aqui, eu acredito que não, né? A gente já tem uma questão muito mais de respeito, de carinho pelos nossos antepassados, que é o que coloca no próximo slide aqui, ó. Sendo assim, o culto aos ancestrais deve ser esquecido? Não, de forma nenhuma, né, pessoal? A gente tem que ter orgulho, na verdade. Orgulho bom, né? Porque orgulho não é uma coisa boa, mas, olha lá, devemos nos sentir felizes por pertencermos a uma família. O que devemos optar é o culto pelo orgulho. Né? Então, assim, obviamente eu vou me sentir feliz de ter tido uma convivência com meu avô, por exemplo, com a minha avó, né? Que eram pessoas boas, que a gente se dava bem. Isso não é ruim. A gente está vendo lá uma foto de uma oriental, né? Os orientais, eles têm essa coisa muito sábia, né? De fazer o culto aos antepassados de uma forma muito tranquila. Tanto que quando um oriental morre, né? Na verdade eles fazem uma festa, eles festejam, não existe aquela tristeza que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? E eles festejam a morte da pessoa? Não, eles festejam a vida que a pessoa teve, a possibilidade de ter vivido com ela. Então olha a diferença de mentalidade. Isso certamente ajuda muito a pessoa que está indo para a espiritualidade, porque não adianta nada a gente ficar debruçado no caixão desesperado, você vai atrapalhar a pessoa, não é isso?
Então a gente tem que ter a consciência de agradecer ao Pai pela oportunidade de ter vivido aquele período de tempo com a pessoa e falar para ela, ó, espera a gente ir lá, depois a gente se encontra, né? Isso é só uma questão de tempo. Agora, tudo isso é uma coisa muito importante, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né, que os orientais, nesse caso específico, têm. É uma coisa muito legal. A gente não pode se apegar ao materialismo, né, pessoal? E muito menos às pessoas, né? Existe muito essa coisa de se apegar às pessoas. Como é que eu vou viver sem você? Isso é egoísta, na verdade, né? Isso é uma coisa egoísta. Eu lembro agora, me ocorreu agora um caso que teve uma vez, que eu li a respeito, que uma médium ela foi visitar uma família cuja a mãe tinha perdido o filho no acidente de moto. Se eu não me engano era 6 anos, 7 anos. E então ela era sensitiva naturalmente, tão logo ela chegou na porta, ela já começou a ouvir o menino, o rapaz que tinha morrido no caso, falando: fala para ela parar, fala para ela parar, eu não aguento mais, me libera. Porque assim, tão logo ela abriu a porta, a mãe já começou a falar que ele tinha morrido, descreveu o acidente e tudo mais. Quer dizer, o apego, não deixava o rapaz ir. Então a gente tem que ter esse cuidado. É muito dolorido a gente perder alguém, né? Mas é muito dolorido para quem foi ter que ficar preso por causa desse tipo de sentimento. A gente tem que se educar nesses casos, né? Não é fácil, né? Não é fácil, mas justamente aí que está as provas, não é isso? Vamos lá, pessoal. Preciso ficar de olho lá quando eles vão acabar. Semelhanças físicas e morais. Então, vamos ver. Esse aqui sou eu quando era pequeno. Seguinte, ó. Os pais transmitem aos filhos uma semelhança física, transmitem também uma semelhança moral, ou seja, eles transmitem a semelhança física, não é? Mas eles transmitem também uma semelhança moral. Principalmente. Então, é o que eu pensava também. Mas não, pessoal. Não. Olha só. Semelhança moral. Semelhança moral. Olha só o que eles dizem. Não. Uma vez que são espíritos diferentes, entre os descendentes não há senão consanguinidade. Então é assim, eu transmito para o meu filho, quando ele nasce, o meu sangue. Então vai ter o meu DNA, vai aparecer comigo, sorte dele, certamente, não é isso? Vai ser bonito. Então assim, eu transmito o meu DNA, mas eu não transmito para o meu filho a minha moral, no momento do nascimento dele. Eu transmito isso com a educação que eu vou dar para ele, não é? É verdade. Então olha aí. Então a próxima questão justamente fala disso, ó. E de onde vem então as semelhanças morais entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Olha aí. Né? O papel mais importante do ser humano é educar o filho, né? Seja ele pai ou mãe. Esse talvez seja o papel mais importante do ser humano na Terra. Isso para ele é uma prova gigantesca. Se ele falhar nessa prova, certamente ele vai ser responsabilizado depois, né? Ele vai colher os frutos na vida ainda, né? Pelo fato de ter educado mal o filho, e vai colher os frutos disso também na espiritualidade. Então, é muito importante o papel do pai e da mãe na vida de uma criança. Talvez seja o papel mais importante, né? E hoje em dia é meio que remar contra a maré, né, pessoal? Eu não tenho filhos, né? Mas eu imagino quem tem um filho, sei lá, numa idade de 4, 5, 6 anos, como deve ser difícil nos dias de hoje você passar noções de caráter, você passar noções de moral, né? Você passar noções de cidadania, quando toda a sociedade mostra exatamente o lado contrário. Não é isso? Basta ver as músicas, basta ver os atos, né? Então, assim... Assiste televisão? Pois é, a televisão é o pior educador que existe de todos, né? Então, olha aí a responsabilidade dobrada hoje no pai e na mãe. E contando ainda que hoje em dia pai e mãe têm que trabalhar. Então é mais um problema a ser levantado, né? Tem que ter esse tempo para os filhos. E não é uma coisa fácil. Aí vem um outro questionamento aqui, ó. Então por que pais bons muitas vezes nascem filhos de natureza perversa? Né? Se eles vêm por simpatia, por sintonia, por que às vezes os pais que são bons recebem um filho que desde o começo da existência dele se mostra um ser humano perverso? Que tem também, não tem? Não tem aquelas ovelhas negras que a gente fala?
sempre, desde pequeno, pisa na bola? Então isso pode acontecer. Olha lá, a resposta dos espíritos. Um mau espírito pode pedir pais bons para que o auxiliem a construir um caminho melhor. Deus frequentemente o concede. Ou seja, o cara teve uma existência ruim, foi para a espiritualidade, se deu conta disso. Ele pede a possibilidade de voltar com pais bons para ver se ele consegue corrigir esses erros dele. Isso pode acontecer? Sim ou não? Vai depender dele e dos pais, mas da educação que os pais vão dar. E nesses grandes grupos, como nós estamos falando, familiares e mais de grupo, muitos se submetem a aceitar aquele espírito como filho para tentar conduzir para o caminho do bem, porque são grupos que se amam. E muitas vezes acontece o fracasso. Agora, não se pode esquecer de um detalhe. Aquela parábola que fala, conhece-se a árvore pelo fruto, né? Isso não vale para a relação pais e filhos, porque cada um de nós é uma árvore e os nossos frutos são aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, como nós vivemos. Porque senão, como é que a gente vai explicar essa questão de pais de moral elevada ter filho bandido, viciado, assassino? Então, eles não tiveram bons frutos, eles não construíram bons frutos, é uma coisa incoerente. A gente não pode confundir essas duas coisas. Então, cada um de nós é uma árvore e os nossos frutos, claro que a gente educa os filhos tudo para o caminho do bem, mas nessas exceções, ninguém pode se sentir culpado porque o filho caiu no vício, porque o filho cometeu um crime, porque na verdade, nessa parábola, a árvore somos nós. Cada um de nós é uma árvore, cada filho nosso é uma árvore e os frutos de cada um é aquilo que ele produz na sua existência. Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, não é isso? Cabe aos pais fazer o melhor. Aí eles se isentam dessa responsabilidade de ter cometido erro, mas se isso vai resultar num processo positivo ou não, vai depender do próprio ser. Mas tem também os pais que também não são tão bons e têm filhos bons. Sim. Então, tem para todo gosto, na verdade. Né? Tem caso de qualquer forma, não é isso? A gente sabe que... Quem sabe eles vêm para tentar mudar esses pais. De repente. Lógico, nada por um acaso. De repente é uma porque prova para ele. O filho ele pode ser muito mais antigo do que o dos pais. Muito mais. Então não importa a condição. O que importa é o objetivo de cada um. Sim. E de repente pode ser uma prova também para ele, sendo um espírito bom, ter pais ruins e não receber essa influência. Pode ser também. Vamos falar um pouco aqui, ó, pessoal, de gêmeos. Além da Wanda aqui, alguém tem gêmeos aqui? Tá acabando, pessoal, tá acabando. Não. Só a Wanda, né? Então, olha lá. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Legal. Agora, tudo bem, na maioria das vezes os gêmeos se dão bem, acho que é o caso dos teus filhos, né? Se dão bem, tem essa simpatia. Mas pode acontecer o contrário, o gêmeo pode vir e se sentir mal, ou de repente ter uma aversão pelo irmão. Eu tenho um casal de sobrinhos assim. Olha aí, então pode acontecer, não é? Tá a prova aí viva. Então, e por que isso acontece? Geralmente são espíritos aversos, né? Que já não se gostam desde muitas encarnações, em plano espiritual, que pedem para vir juntos para tentar se acertar, como gêmeos, porque aí tem uma ligação muito maior. Agora, também, de novo, é uma prova que pode dar certo ou pode não dar, depende deles. Não é isso? No meu caso, não deu, não. Por enquanto, quem sabe, né? Quem sabe não sabe o dia de amanhã. Olha lá, pessoal. Nas crianças em que os corpos estão ligados por órgãos em comum, existem dois espíritos, ou seja, duas almas? Tem. No caso de irmãos siameses, não é? Por exemplo, o caso aqui, pessoal. Ó, sim, embora pareçam apenas um aos vossos olhos. Isso é um caso típico. Esses são indianos, são dois rapazes indianos que nasceram unidos, né? Quer dizer,
a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento aqui, mas a gente sabe que na maioria das vezes, sem generalizar, esses casos são provas muito duras, né, para esses espíritos. Então, mas para Deus tudo está certo. Então, no caso, são duas almas no corpo, nunca são dois corpos e uma alma só. Né? Tá terminando, pessoal. Me apressa. Olha lá. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva traços físicos das existências anteriores. Ou seja, numa próxima encarnação, eu vou vir mais ou menos com a mesma aparência. Então, olha lá. O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, porém o espírito se reflete sobre o corpo. Não falam que os olhos são a janela da alma? Isso está muito certo. Geralmente espíritos que têm uma elevação maior, independente da aparência dele, ele é atraente. Não está cheio de casos de gente que assim, fisicamente ela não é uma pessoa atraente, mas ela tem uma empatia e é uma pessoa sedutora, que todo mundo quer ficar perto e tudo mais, e que aquela pessoa passa a ser bonita. E não tem muita gente que é linda, mas quando você chega perto você não consegue você tem até uma aversão. Então o que importa não é o físico, né? É o espírito que está habitando naquele corpo. Então, pessoal, finalizando aqui, ó, as duas últimas questões. Ideias inatas. Ideia inata é aquela que já nasce assim, é um sentimento, é um conhecimento que já nasce com você. Então vamos lá, qual é a pergunta aqui? Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem intuir certos conhecimentos como línguas, cálculo, etc? Centrais. Então, exatamente. É o seguinte, na maioria das vezes a gente esquece o que a gente aprendeu, é isso. Só que assim, o que a gente aprende aqui, ou de bom ou de ruim, a gente leva. Isso nunca vai se perder. E algumas crianças, quando nascem, têm essa capacidade de recuperar esse conhecimento ou parte dele. Vou falar muito rapidamente aqui do caso de um menino desses. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, do qual não se tem consciência. O caso desse rapaz aqui, esse menino, Akrit Jaspal. É um rapaz que nasceu na Índia. Vou falar bem rápido sobre ele. Esse menino aqui, com 10 meses estava falando, com 2 anos ele aprendeu a escrever e a ler, com 7 anos ele fez uma cirurgia. Numa vizinha que tinha machucado a mão, ele fez uma cirurgia ali com uma técnica que depois, quando foi para o hospital, os médicos carambesas falaram que era uma técnica usada pelos médicos mesmo. E ele resolveu, sarou o problema da vizinha ali. Hoje, esse menino entrou na faculdade com 11 anos, se formou com 11 anos, hoje ele estuda em Harvard, já está mocinho, né? Ele é chamado na Índia de Mahatma, que é uma grande alma, né? Ele tem estudos avançadíssimos hoje, já em medicina, zoologia e botânica. E ele está trabalhando no desenvolvimento da cura do câncer e da AIDS. Quer dizer, ele com 14 anos, ele já discutia com todos os catedráticos da medicina e eles concordavam com tudo que ele falava. Quer dizer, como é que ele nasceu sabendo isso? Não é lembrança de uma vida anterior. De repente são essas pessoas, esses meninos que vão fazer a diferença quando nossa Terra agora está mudando. Né? Pessoal, terminei esse capítulo sobre reencarnação e eu vou deixar uma última colocação. Fica muito claro que para nós espíritas, a vida após a morte existe, correto? Todos nós acreditamos na vida após a morte. Eu vou deixar aqui um questionamento para que a gente pense em casa, vou pensar durante a semana aí. Você acredita em vida antes da morte? Isso aí, pessoal, boa noite. Viu?